O WWE World fica em choque com a notícia da morte inesperada de Hulk Hogan, que se espalha como fogo. O ícone da luta livre, conhecido por sua barba característica, lenço e encanto indomável, deixa um legado tão complexo quanto cativante. Mas o que realmente aconteceu com o líder amado da Hulkamania? Ele era realmente o herói que pensávamos que era? E como será lembrada a parada cardíaca súbita dele em 24 de julho de 2025 pelos fãs ao redor do mundo? Terry Gene Bollea, ou Hulk Hogan, como o mundo o conheceu, subiu da infância como garoto que tocou guitarra em Tampa até se tornar a cara mais reconhecível da luta livre profissional. Seu carisma e controvérsias o levaram à fama mainstream, tornando-o uma sensação inusitada. Mas atrás da bravata e dos cabelos loiros clareados estava uma vida turbulenta, cheia de escândalos, batalhas de saúde e demônios pessoais. Nascido em 11 de agosto de 1953, em Augusta, Geórgia, a infância de Bollea foi marcada por mudanças frequentes, incluindo um período em Tampa, onde passou a maior parte de seus anos formadores. Como adolescente, já mostrava sinais da personalidade extraordinária que logo capturaria o mundo. Após abandonar a faculdade para perseguir a música, a vida de Hogan tomou uma virada inesperada quando os lendários wrestlers Jack e Gerald Briscoe o encontraram tocando baixo em uma banda local chamada Ruckus. Intrigados pela energia bruta e força física de Hogan, os Briscoe sugeriram que ele treinasse com Hiro Matsuda, que se tornaria seu mentor. O rigoroso regime de Matsuda, que incluiu quebrar a perna de Bollea no primeiro dia de treino, preparou-o para o mundo exigente da luta livre profissional. Após um período nos circuitos da Flórida, Hogan fez sua estreia na WWF em 1979, sob a orientação de Vincent J. M. Semão. Para 1983, Hogan se transformou na personagem icônica de Hulkamania, uma fusão de bravata de quadrinhos, cabelos loiros clareados e uma barba característica. Sua suplantação do 520 kg Iron Sheik em 23 de janeiro de 1984 o catapultou para o estrelato da WWF, gerando uma onda cultural que levaria WrestleMania para a história da transmissão paga. A apelo crossover do Hulkster era sem igual. Ele entrou na cena midiática com seu físico impressionante ao lado de Sylvester Stallone em Rocky III, 1982, seguido por colaborações com o MTV, apresentações no Saturday Night Live e até mesmo capa da Sports Illustrated, algo inédito para qualquer lutador. Mercadorias voavam das prateleiras enquanto crianças rasgavam camisetas como rituais, consolidando o status de Hogan como uma marca incomparável. Mas por trás do glamour e da fama estava uma rede complicada de escândalos e controvérsias que envergonharam para sempre seu legado. Suas aventuras em Hollywood, incluindo no Oldsbarred, 1989, e Suburban Commando, 1991, foram mal recebidas pelos críticos, mas solidificaram sua imagem familiar de super-herói. As incursões de Hogan em acordos de patrocínio, séries animadas e produtos infantis, todos com o icônico logotipo vermelho e amarelo da Hulkamania, o tornaram um ícone global. No entanto, o legado mais duradouro de Hogan é um envolto em controvérsia. Suas brigas públicas com lutadores como André the Giant e Randy Savage são gravadas na história da luta livre como alguns dos maiores combates já realizados. Mas foram suas relações na vida real que frequentemente misturaram entretenimento e realidade. O casamento de Hogan com sua segunda esposa, Linda Claridge, resultou em uma filha, Brooke, que cresceu para se tornar uma sensação própria na luta livre. No entanto, mesmo com a adoração e os elogios, a vida de Hogan foi marcada por demônios pessoais, vício, infidelidade e uma disputa pública com a WWE que terminou em uma ação judicial. Seus últimos anos foram marcados por problemas de saúde, incluindo tratamento com radiação para câncer de garganta e várias cirurgias. Apesar desses desafios, Hogan continuou lutando, entretenendo fãs até sua morte inesperada em 24 de julho de 2025. Na sequência da parada cardíaca súbita de Hogan, insiders da luta livre especulam sobre o que aconteceu nos últimos momentos da sua vida. Foi o efeito acumulado de anos de punição física,
ou uma crise de saúde repentina que o pegou de surpresa. Uma coisa é certa: Hulkamania pode ter vivido muito depois da morte de Hogan, mas sua essência verdadeira ficou eternamente ligada à vida complexa e muitas vezes problemática de Terry Gene Boleya. Pastor, an awesome wife by your side, you got the Holy Spirit, life is good. O mundo continuará a chorar a perda de um ícone, cujo legado permanece envolto tanto em glória quanto em controvérsia. Enquanto os fãs ao redor do mundo lidam com a notícia, não podem deixar de perguntar: o que realmente aconteceu com o líder amado da Hulkamania? Ele era um herói ou apenas um homem que usava uma máscara? Só o tempo dirá. Enquanto o mundo da luta livre segura a respiração, esperando pelo próximo capítulo dessa história lendária. Na sequência da parada cardíaca súbita de Hulk Hogan em 24 de julho de 2025, insiders da luta livre e fãs ao redor do mundo estão tentando entender o que levou à sua morte inesperada. Enquanto Hogan continuava a entreter multidões até o fim, o desgaste dos anos no ringue teve seu preço. Lesões crônicas nas costas, quadris e joelhos o acompanharam por décadas, forçando-o a enfrentar pelo menos 25 cirurgias entre 2015 e 2025, uma prova dos sacrifícios que ele fez em prol do entretenimento. Apesar desses desafios físicos, Hogan conseguiu reinventar-se na década de 1990, virando vilão e cofundando a facção Envo da WCW. Isso marcou um momento crucial em sua carreira, quando ele se transformou de herói para anti-herói e, de fato, salvou a rival World Championship Wrestling da insolvência. No entanto, essa nova era trouxe também controvérsias. Hogan enfrentou rejeição pública por suas ações, incluindo o escândalo de racismo que emergiu em 2015 quando áudios vazados o capturaram usando palavras ofensivas. Esse incidente gerou críticas generalizadas e a rescisão de contratos com a WWE, levando muitos a questionar se a narrativa de herói de Hogan havia sido para sempre manchada por esses incidentes. No entanto, após uma série de desculpas públicas e esforços de diversidade, a WWE o readmitiu em 2018, embora esse movimento tenha sido recebido com ceticismo de certas partes, especialmente dentro da comunidade negra. Os problemas de saúde de Hogan continuaram sem interrupção. No entanto, a dependência de analgésicos prescritos seguiu seus inúmeros procedimentos cirúrgicos, levando a períodos de recuperação e processos judiciais contra fornecedores médicos. Em entrevistas, ele comparou seu corpo ao de um homem de 140 anos, mas jurou nunca desistir da dor, um mantra obstinado que amigos disseram esconder vulnerabilidades mais profundas. Por trás da carreira de luta livre de Hogan estava uma complexa teia de lutas pessoais, incluindo seu primeiro casamento com Linda Claride, de 1983 a 2009, que gerou os filhos Brooke e Nick. Um acidente em 2007 envolvendo Nick deixou o passageiro John Graziano com danos cerebrais, desencadeando processos judiciais e aumentando a tensão familiar. Hogan se casou finalmente com Jennifer MC Daniel em 2010. Esse relacionamento terminou durante os desentendimentos da era da pandemia. Em uma virada surpreendente, Hogan se casou com a instrutora de yoga Sky Daily em 22 de setembro de 2023, acreditando sua nova fé cristã e abstinência por esse romance tardio. Este novo capítulo na sua vida foi marcado por um senso renovado de propósito. Enquanto ele dava pistas sobre planos para uma nova promoção chamada Immortal Wrestling Federation, ao mesmo tempo que se aprofundava em políticas alinhadas ao MAGA em reuniões. Amigos notaram a fadiga de Hogan após uma operação no pescoço em abril, mas seu agente insistiu que a recuperação estava no caminho certo. Em 4 de julho, ele liderou uma sessão de autógrafos patriótica em sua loja de praia em Orlando, brincando dizendo que ainda estava forte. Poucos sabiam que seriam entre as últimas aparições públicas de um homem que vinha lutando com problemas de saúde há décadas. À medida que a notícia da morte de Hogan se espalhava como fogo em todo o mundo da luta livre profissional, fãs e especialistas não puderam evitar refletir sobre a vida e legado de Terry Gene Boleya, uma figura cujo impacto, tanto dentro quanto fora do ringue, seria sentido por anos. Mas o que realmente aconteceu com o líder amado da Hulkamania? Ele era um herói ou apenas um homem que usava uma máscara?
Ao mergulhar no mundo da política da luta livre e nas lutas pessoais, fica cada vez mais claro que a história de Hogan não é apenas de vitória, mas também de tragédia. Um testemunho do custo humano da imortalidade na indústria do entretenimento. À medida que a notícia da morte de Hulk Hogan se espalhava como fogo no mundo da luta livre profissional, fãs e insiders não puderam evitar refletir sobre a vida e legado de Terry Gene Bollea, uma figura cujo impacto, tanto dentro quanto fora do ringue, seria sentido por anos. No dia seguinte à sua morte, revenue, am I going to be one of these washed up wrestlers that disappears or passes away early? I just didn't know the destiny from that point forward, but I related to the people I asked to come to church because they are a little bit timid. Well, I was that same way until I found Pastor Aaron, Indian Rocks Church. Em 25 de julho de 2025, a WWE emitiu um comunicado que dizia: o lendário Hall da Fama da WWE Hulk Hogan faleceu. O ESPN o chamou de Baby Ruth da luta livre profissional, enquanto o TMZ, que primeiro divulgou a notícia, descreveu flores vermelhas e amarelas empilhadas diante da loja de praia de Hogan, em Orlando. As reações vieram de todas as partes do globo: Londres, Tóquio e até as ruas de Orlando, onde os fãs se reuniram. Dwayne The Rock Johnson tweetou que Hogan andou para que pudéssemos correr, enquanto John Cena postou uma foto silenciosa de uma camiseta rasgada de Hulkamania. Algumas reações revisitaram o escândalo de racismo, destacando um legado tanto querido quanto manchado. As estatísticas da carreira de Hogan permanecem impressionantes: 6 títulos mundiais da WWF e 6 títulos mundiais da WCW, 2 vitórias no Royal Rumble e uma indicação ao Hall da Fama em 2005, repetida posteriormente para o Evo em 2020. Financeiramente, a Forbes estimou uma fortuna de $25 milhões após o acordo com o Gaver, embora divórcios custosos tenham reduzido significativamente. Culturalmente, ele normalizou a luta livre como entretenimento familiar e, paradoxalmente, Maestri armou a narrativa centrada no vilão que define o esporte e entretenimento moderno. No entanto, estudiosos observam que seus escândalos avançaram diálogos públicos sobre privacidade, ética midiática e raça nos espaços de fãs. Ao mergulhar no mundo da política da luta livre e das lutas pessoais, fica cada vez mais claro que a história de Hogan não é apenas de vitória, mas também de tragédia. Um testemunho do custo humano da imortalidade na indústria do entretenimento. Sua morte não encerra a Hulkamania. Como os heróis de quadrinhos que ele imitava, seu poder reside na mitologia, nos produtos e na memória. O homem era mortal, abatido pelo próprio músculo cardíaco que flexionava na televisão. Mas a lenda persiste em cada camiseta rasgada, em cada pose com o ouvido coberto e em cada fã que ainda acredita que vitamina Z orações podem mudar o mundo. O dia da passagem de Hogan marcou um momento sombrio para a comunidade da luta livre. Em uma entrevista com a CBS News, Sky Daly, esposa de Hogan, falou sobre seus últimos dias. Pensei que ainda tínhamos mais tempo, explicou, com a voz tremendo de tristeza. Daly prosseguiu descrevendo como Hogan continuava cumprimentando os fãs apesar da dificuldade em respirar porque eles o alimentavam. Esse testemunho de sua dedicação e amor pelo esporte só adicionou ao desfile de emoções vindo da comunidade da luta livre. À medida que a notícia da morte de Hogan se espalhava como fogo no mundo da luta livre profissional, fãs e insiders não puderam evitar refletir sobre a vida e legado de Terry Gene Bollea, uma figura cujo impacto, tanto dentro quanto fora do ringue, seria sentido por anos. A carreira de Hogan foi marcada por altos e baixos incríveis, desde seu aumento como uma das figuras mais queridas da história da luta livre até os escândalos que envergonharam para sempre seu nome. O escândalo de racismo que o cercou foi particularmente devastador, forçando Hogan a confrontar o lado mais sombrio de seu próprio legado. Mesmo diante dessa adversidade, ele continuou avançando, um testemunho da dedicação e resiliência inabaláveis que definiram seu trabalho como ator. Ao olharmos para trás na vida e legado de Hogan, fica claro que seu impacto vai muito além do ringue. Ele normalizou a luta livre como entretenimento familiar, pavimentando o caminho para futuras gerações de lutadores. Sua influência pode ser vista em tudo,
desde as mercadorias que ele usava até suas icônicas rivalidades com outros lutadores. Apesar de sua passagem, o espírito de Hogan continua vivo, um lembrete de que, mesmo na morte, ficamos com mais. Não apenas memórias, mas também o impacto que ele teve em nossas vidas. Enquanto os fãs continuam a lamentar sua perda, não podem deixar de refletir sobre o que tornou-o tão especial. Um verdadeiro ícone cuja legenda será lembrada por anos vindouros. O mundo da luta profissional nunca será o mesmo sem Hogan à frente. Sua morte serve como um lembrete emocionante de que, mesmo em uma indústria construída em torno da imortalidade e do espetáculo, a mortalidade é inevitável. Ao dizer adeus a uma das figuras mais importantes da história da luta, somos deixados com mais perguntas do que respostas, perguntas sobre o homem por trás da máscara, a pessoa que usou muitos chapéus, mas nunca perdeu de vista sua identidade central. Em uma vida marcada por contradições, a legenda de Hogan sempre será objeto de debate. Ele foi um herói ou apenas um homem que usava uma máscara? Interactions at Hogan's Hangout, at the memorabilia shop, just the way you interact with people, you're shining that light, and people see that. I think a big part of our testimony is, okay, we can share the gospel with someone, but our walk and the way we conduct ourselves, the way we treat others. So Hulk, look, you've got an awesome church, an awesome pastor, an awesome wife by your side, you've got the Holy Spirit, life is good. A resposta está algures no meio. Uma combinação complexa de vitórias e tragédias que nos fala a todos. Ao refletirmos sobre o impacto que ele teve no nosso mundo, somos lembrados de que até as figuras mais icônicas entre nós não são imunes às fragilidades humanas. A história de Hogan é de paradoxos. Um homem amado e manchado, que viveu uma vida marcada por altos e baixos incríveis. Seu falecimento serve como um lembrete emocionante de que, mesmo em uma indústria construída em torno de espetáculos e mortalidade, a mortalidade está sempre esperando além do horizonte. No fim, a legenda de Hogan será lembrada pelo que foi, um testemunho do poder da resiliência humana e do impacto que uma única pessoa pode ter no nosso mundo. Ao dizer adeus a este ícone da luta, ficamos com mais do que memórias, mas também com conhecimento de que seu espírito viverá em tudo o que ele fez, dos ringues onde lutou até as vidas que tocou ao longo do caminho. A passagem de Hulk Hogan deixou um vazio no mundo da luta profissional. Sua legenda é tanto de vitória quanto de tragédia, um lembrete de que até as figuras mais icônicas entre nós não são imunes às fragilidades humanas. Ao refletirmos sobre seu impacto no nosso mundo, não podemos deixar de nos perguntar: ele era um herói ou apenas um homem que usava uma máscara? A resposta está em algum lugar no meio, uma combinação complexa de contradições que nos fala a todos. Nos últimos dias de Hogan, seu estado de saúde piorou significativamente. Ele foi encontrado inconsciente em sua casa em Clearwater pelos paramédicos, que o levaram ao hospital Morton Plant. Apesar dos esforços para reanimá-lo, Hogan foi declarado morto às 11h17, com causa preliminar de parada cardíaca súbita com doença coronária subjacente. A notícia da passagem de Hogan causou grande impacto no mundo da luta profissional e além. Fãs de todo o mundo expressaram seus tributos, flores vermelhas e amarelas enfeitavam as ruas diante da loja Beach Shop dele em Orlando, enquanto fãs se reuniram para prestar homenagem. Em um tributo emocionante, Dwayne The Rock Johnson tweetou que Hogan andou para que pudéssemos correr, enquanto John Cena postou uma foto silenciosa de uma camiseta rasgada de Hulkamania. Na sequência da passagem de Hogan, muitos revisitaram o escândalo de racismo que o cercou, uma legenda tanto querida quanto manchada. As estatísticas da carreira de Hogan permanecem impressionantes. 6 títulos mundiais da WWF, 6 títulos mundiais da WCW, 2 vitórias no Royal Rumble e a indução ao Hall da Fama em 2005, repetida para o Evo em 2020. Ao mergulharmos no mundo da política da luta e nas lutas pessoais, fica cada vez mais claro que a história de Hogan não é simplesmente de vitória, mas também de tragédia, um testemunho do custo humano da imortalidade na indústria do entretenimento. Sua morte não termina a Hulkamania. Assim como os heróis de quadrinhos que ele imitou, seu poder reside na mitologia, nos produtos comerciais e na memória. O homem era mortal, abalado pelo próprio músculo cardíaco que flexionava na televisão,
Mas a lenda persiste em cada camiseta rasgada, em cada pose com o ouvido coberto e em cada fã que ainda acredita que vitamina Z orações podem mudar o mundo. A legenda de Hogan será sempre objeto de debate. Ele foi um herói ou apenas um homem que usava uma máscara? A resposta está em algum lugar no meio, uma combinação complexa de vitórias e tragédias que nos fala a todos. No fim, a história de Hogan é de paradoxos. Um homem que foi tanto amado quanto manchado, que viveu uma vida marcada por altos e baixos incríveis. Sua passagem serve como um lembrete emocionante de que, mesmo em uma indústria construída em torno de espetáculos e imortalidade, a mortalidade está sempre esperando além do horizonte. Ao refletirmos sobre o impacto que ele teve no nosso mundo, somos lembrados de que a legenda de Hogan será lembrada pelo que foi. Um testemunho do poder da resiliência humana e do impacto que uma única pessoa pode ter em nossas vidas. A passagem de Hulk Hogan deixou um vazio no mundo da luta profissional. Sua legenda é tanto de vitória quanto de tragédia, um lembrete de que até as figuras mais icônicas entre nós não são imunes às fragilidades humanas. Ao refletirmos sobre seu impacto no nosso mundo, não podemos deixar de nos perguntar: ele era um herói ou apenas um homem que usava uma máscara? A resposta está em algum lugar no meio, uma combinação complexa de contradições que nos fala a todos. Sua história será eternamente gravada em nossa memória coletiva como um testemunho do poder da resiliência humana e do impacto duradouro que uma única pessoa pode ter em nossas vidas, deixando uma legenda que continuará inspirando e provocando muito depois que o último sino tenha soado. I hypnotized myself. Got hit it on my face. It was a big bottle of the Captain Morgan 100 and just chugged it. It just was like brutal to drink it.